ar. Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dama de Fé. Hoje nós batemos um papo com a Carla Falcão, uma grande líder que trouxe muitos ensinamentos e uma vivência incrível. Então aproveita e fica com a gente até o final. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos por estarem aqui nesse domingo, um domingo de feriado e também que está passando Brasil e Argentina, então é um tempo precioso. E a gente vai falar um pouquinho, assim, antes de iniciar, sobre o porquê desse evento. Por que surgiu a ideia desse evento? Esse evento surgiu através do livro, que o Damas tem um projeto chamado Traduzindo pela Liberdade, que é um projeto que a gente pega livros de autoras liberais e libertárias que estão lá fora e a gente tenta tornar acessível para o pessoal do nosso grupo, para os nossos membros, porque são livros que estão em inglês. Então, a gente já fez essa tradução com outros livros, e aí a gente surgiu essa parceria com o grupo do Gate, que também tem um projeto super bacana, voltado a um grupo de estudo, e surgiu essa parceria, onde o Gate e o Dama se uniram para traduzir o livro da Deidre, chamado Why Liberalism Works, que vai ser o livro que a gente vai tratar no nosso grupo mais para frente. O que esse livro fala? Esse livro ele é dividido em 4 partes. E nessas 4 partes a gente se baseou em 2 delas para poder trazer aqui essa palestra com esses 2 temas. Então, a gente vai ter 2 painéis, um que é Liberalismo enriquece pessoas e o outro que é O erro das ideias antiliberais, que é justamente a primeira parte e a 4ª parte desse livro. Então, é uma pincelada sobre essas ideias que a Deidre fala, trazida por outras mulheres. Eu vou iniciar apresentando, para quem não conhece, a Carla, um pouquinho dela, e eu peço até a licença, Carla, porque eu vou me basear no seu Instagram. Porque eu acho que mais importante só do que os méritos acadêmicos e conquistas, que são bastante, também é a história por trás da pessoa. Então, quem é a Carla? A Carla, ela é a filha da dona Kátia. Inclusive, o nome da minha mãe também é Kátia. É a irmã do Sérgio, do Patrick, do George e da Paula. Ela nasceu no Recife e foi criada em Marangupá 2, Paulista. Ela se formou aos 21 anos como professora pela Universidade Federal Rural do Pernambuco. Ela também é empreendedora e fiscal de contas públicas há mais de 7 anos. A Carla é cofundadora do Livres, inclusive, gente, 12 de setembro, mas... E após concorrer a processos seletivos com muitas pessoas, como vocês sabem também, ela se formou como líder no Renova Brasil e também pela Rede de Ação Política pelas Sustentabilidades. Ela fiscaliza nos seus projetos do dia a dia, ela fiscaliza as escolas públicas de Recife e tem projetos sociais, e o movimento político dela é voltado para derrubar privilégios e combater a corrupção. Então, essa é uma forma rápida de falar de uma pessoa, assim, grande. Com isso, eu vou passar a palavra para ela. Carla, você é muito bem-vinda. O Gate e o Damas estão aqui agradecendo a sua presença. E a gente está aqui para te escutar e para a gente conversar sobre esse tema que vem aí com o nosso coraçãozinho sempre cheio. Ô, Dani, obrigada pelas palavras tão gentis. Pedir desculpa a vocês pela minha cara de exausta, mas é que o trabalho pela liberdade é árduo e hoje aconteceu na Avenida Paulista, debaixo de sol, então eu vim de lá direto para cá para estar aqui com vocês. Queria agradecer pelo convite, por todo mundo que está aqui presente no meio do final de semana, né? Final de semana aí, prestes a gente entrar no feriado, a gente está aqui para falar sobre liberalismo. E Dani, eu vou contar para vocês como é que eu me tornei liberal, antes de qualquer coisa. Como o Dani falou aí, eu sou filha de Dona Kátia, que foi mãe solteira de 5 filhos, cresci em Maranguape 2, que para quem não sabe, é um dos poucos lugares onde a Força Nacional atuou, porque lá a violência não é coisa pouca. E eu cresci tendo dificuldade para ter acesso ao básico, a escola pública não funcionava bem, muitas vezes não tinha aula. Eu sou asmática e para poder conseguir uma vaga no hospital, minha mãe tinha que ficar de madrugada na fila.
Na entrada do bairro onde eu cresci, tem esgoto a céu aberto. E uma pessoa que cresce desse jeito, que chega na universidade, num curso de história, e dizem para ela que a solução para os problemas é o Estado, ela tem que olhar e fazer uma crítica, né, do meio que ela está vivendo. E foi isso que eu fiz. E consegui entender que eu dei certo na vida apesar do Estado. Porque, infelizmente, o Estado falhou com vários dos meus amigos. O Estado falhou comigo. Mas eu tive pessoas que acreditaram em mim e que me deram uma coisa que é extremamente valiosa, que é a oportunidade. E eu não estou aqui dizendo que a gente precisa acabar com o Estado, vamos sair daqui querendo acabar com o Estado. Mas sim a gente fazer uma crítica e um posicionamento em relação ao Estado de que não é ele quem deve exercer poder sobre nós, mas sim nós exercemos poder sobre ele. E quando a gente para ver a história do liberalismo enquanto filosofia, não como corrente econômica, mas como filosofia política, a gente vê que o liberalismo nasce exatamente para combater privilégios, né? Então, um primeiro ponto que a gente tem que traçar quando a gente está falando do porquê trabalhar para construir um mundo liberal é exatamente trabalhar para fazer com que o Estado não se sirva das pessoas. Para que aquelas pessoas que são amigas do rei tenham privilégios, saiam na frente em relação aos outros. E quando a gente chega na parte econômica, né, as pessoas pensam sempre liberalismo a partir da economia, eu não. Eu penso sempre a partir da relação social, né, para que cada pessoa possa ser livre para fazer suas escolhas, para que ela possa correr atrás dos seus sonhos, para que ela possa gerar riqueza e conquistar o que ela deseja a partir do esforço do seu trabalho. Mas quando a gente vai para a economia, a gente vê que o liberalismo na economia ele precisa caminhar lado a lado com o liberalismo nas questões sociais. Porque imagine você que você é uma pessoa que vem refugiada de outro país. Eu falo isso porque hoje eu tenho trabalhado bastante com a pauta de refugiados. E aí você tem uma religião completamente diferente da que se tem no Brasil como costume, você vem sem emprego, você vem com outro idioma, você chega com a percepção de mundo totalmente diferente. Você precisa, para poder conseguir prosperar, ser aceito nas suas diferentes dimensões. Na dimensão religiosa, na dimensão política, na dimensão econômica. E é exatamente por isso que eu acredito que quando a gente está falando de liberalismo, a gente está falando de indivisibilidade da liberdade. A gente está falando de defender as pessoas enquanto indivíduos. E isso não quer dizer fazer vista grossa para os problemas sociais que têm caráter coletivo. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas, e a gente está aqui, eu fui convidada por uma mulher para participar desse evento e fiquei muito feliz em saber que existe um coletivo aí de mulheres por trás disso aqui também, porque quando eu entrei no movimento liberal eu era a única mulher de todos os grupos que eu fazia parte. Era uma situação bem solitária, assim. Mas vamos fazer a reflexão, né? Não é porque existem problemas que afetam um grupo por ter determinada característica que para você oferecer uma solução para esse problema, você tem que exigir que essas pessoas tenham todos o mesmo comportamento de reação. E, infelizmente, isso é o que a gente vê bastante pela esquerda, né? E também pela direita, que é o que Mário Vargas Llosa fala que é o comportamento tribal, né? Quem nunca leu O Chamado da Tribo, eu super recomendo, leiam. E é isso, todo mundo tem que ter o mesmo posicionamento para poder reagir em relação a determinado problema que, de fato, é, sim, coletivo, que é da dimensão em sociedade, que não é uma questão meramente individual. Mas aí a solução ela não pode ser jamais tribalística, por assim dizer. Ela precisa ser para respeitar aquela pessoa. Tem uma referência que eu faço que é o seguinte. Imagine que você é uma mulher preta, lésbica da periferia, do candomblé, mas que você gosta de futebol e que, ao mesmo tempo, você é contra Lula e que você é contra Bolsonaro. Se você tentar encaixar essa pessoa numa única caixinha, você não vai conseguir. Essa caixinha não vai dar dimensão à pluralidade que esse indivíduo é. Porque tem aquela pessoa que ela é preta, é lésbica, é da periferia, mas não é do candomblé. Ela é evangélica, ela é mãe, ela é atleta.
Então, são tantas as dimensões que o indivíduo pode ter que só se você for botar o braço em uma caixinha, outro braço em outra caixinha, a cabeça em outra caixinha, então acabou o indivíduo. E é isso que a gente não pode, enquanto liberais, penso eu, acabar, né? Acabar com o indivíduo em detrimento de uma força tribal. E como é que eu tenho tentado ajudar a liberdade, né? Comecei meu trabalho me pautando muito pela minha experiência pessoal, de ter sido essa pessoa que cresceu num bairro muito pobre e sendo filha de mãe solteira e tendo estado virando as costas para mim e gerando problemas na minha vida todos os dias. Eu tive uma mãe que ela dizia assim, tá vendo esse Big Big? Acho que vocês são muito jovens, não sei nem se existe Big Big ainda, mas tá vendo esse Big Big aqui, esse Sete Belo eu sei que ainda existe. Esse Sete Belo aqui que você está comendo, você paga imposto. Então, nada que você tem, que o posto faz, que a escola faz, que o prefeito faz, é favor. Eu cresci com esse sentimento de que eu pagava para ter acesso. Eu pagava e não recebia. E isso sempre alimentou em mim uma revolta muito grande. E foi aí, a Thales colocou aqui os melhores pirulitos, eu concordo. Sete Belo e Big Big e Pop. Não sei se tem aqui em São Paulo, mas Pop é maravilhoso. E eu comecei, essa inquietação começou a me fazer querer procurar aquela coisa, né? Procurar mexer no vespeiro. E aí eu comecei a fiscalizar coisas pequenas. Eu comecei a fiscalizar lendo jornal. Eu lia jornal, eu via o que estava acontecendo e eu percebi que fora do jornal ninguém falava sobre aqueles assuntos. E aí eu comecei a mobilizar os meus amigos para darem mais voz para aquilo de errado que aparecia no jornal. Vereadores aumentaram auxílio alimentação. Eu descobri isso num blog de um cara, de um jornalista que fiscalizava as contas da Câmara Municipal. Só que ele não conseguia reverberar tão fortemente. Me juntei com um grupo, gente, eu não estou brincando não. Não tinham 20 pessoas. Fiz uma cotinha no WhatsApp. Na minha casa, no fogão de 4 bocas, que 2 não estavam funcionando, eu cozinhei 100 quentinhas. E a gente começou a distribuir quentinha para morador de rua na porta da Câmara dos Vereadores. A gente empilhou 300 quentinhas vazias, simbolizando o que daria para comprar de almoço popular com que eles ganhavam de auxílio. Eles ganhavam 3 mil só de auxílio banquete. E eles iam aumentar para 4.500 reais. Isso às vésperas do recesso legislativo. E a gente, com um grupinho ali de 20 pessoas, não era mais que isso. A gente derrubou esse privilégio. Quando a gente vai para a parte de equalizar oportunidades para que a meritocracia possa acontecer, a gente tem vários projetos que ensinam jovens noções de empreendedorismo, de empregabilidade. Lá no Recife a gente formou mais de 100 jovens. Por que eu estou trazendo esse segundo exemplo aqui? Todos vocês, graças a Deus, acredito eu, sabem ler, sabem escrever, mas essa não é a realidade da maioria dos jovens brasileiros. Eu estou com um número que está me falhando agora a mente, mas acho que 3 em cada 10 jovens não terminam o ensino médio. O Brasil é o 8º país com maior número de analfabetos no mundo. Vocês que têm conhecimento, vocês que têm conexões, isso aqui, esse grupo aqui hoje, ele é cheio de conexões. Aproveitem essas conexões para gerar oportunidades. Um evento como esse aqui, vocês podem fazer para jovens que não têm acesso a essa discussão aqui, só que de uma forma acessível, a partir de exemplos do cotidiano. Foi assim que a gente fez no Embaixadores Livres. A gente ensinava a eles como desenvolverem habilidades socioemocionais, como trabalhar em equipe, como você entender quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos e projetar isso para o mundo. Isso é uma coisa que custa baratíssimo e que dá para fazer. E vocês têm esse potencial na mão de vocês. Outro exemplo que a gente fez, que não foi um ativismo, não foi um ativismo somente de rua, né? A gente fez ativismo jurídico, e aí eu acho que é capaz de ter aluno de direito aqui, né? Sempre tem, no meio liberal é um bocado,
Mas uma coisa que a gente faz bastante é quando a gente descobre alguma coisa suspeita no portal da transparência da vida, ou então na ordem do dia de uma Câmara Municipal, a gente quando a gente percebe que aquilo dali confronta um princípio constitucional, cair de pau em cima através de ativismo judicial. E aí, somente esse ano, e vejam, eu não estava nem morando em Recife, eu estava morando em Brasília, a gente derrubou 2 licitações. Uma que ia comprar iPhone para os vereadores do Recife no meio da pandemia, e outra que ia alugar carros de luxo para os deputados estaduais de Pernambuco. Então, vejam vocês que é bem possível você, através da mobilização nas redes e também através desse espaço do ativismo jurídico, fazer a diferença. E uma última coisa que eu tenho feito já há algum tempo e que, na minha visão, tem dado muito certo, é a gente fazer os programas de formação de lideranças, né? Porque quando você consegue fazer com que pessoas que querem fazer a diferença tenham as ferramentas para fazer a diferença, a coisa voa. Inclusive, vou aproveitar que hoje é o último dia de inscrições para o Selo de Líderes Livres, então vão lá, façam a sua inscrição, porque é muito importante a gente valorizar as conexões. Eu falei isso há pouco, eu vou reforçar aqui agora, porque quando a gente está sozinho, a gente pensa que a gente não vai conseguir. E aí eu já vou me encaminhar para encerrar e para a gente conversar mais do que eu falar, acho que é importante isso. É dizer o seguinte, gente, muitas vezes a gente pensa que a gente não consegue fazer uma transformação no lugar onde a gente mora, na nossa universidade, onde quer que seja. Mas o que eu percebo é que a gente tem, eu digo isso, a gente, movimento liberal, eu estou nessa há 11 anos, gente. Assim, quando eu comecei, liberal era sinônimo de nazista. Liberal era sinônimo de antipobre. Liberal era sinônimo de tudo que é ruim no meio do mundo. Hoje em dia está muito melhor. Hoje em dia, meu Deus do céu, tem movimento liberal à torta e à direita. Na minha época, o movimento liberal da minha universidade era eu e mais 3 cabeças. E era isso. E eu digo assim, ó, dos 3, não é que, assim, das outras 3 cabeças, não é que eles eram liberais, não, é só porque eles não eram de esquerda. Na verdade, nem que eles não eram de esquerda, é porque eles não eram PSTU. Porque na época, PSTU tinha força na universidade. Não era o pessoal. Eu sou velha, entendeu? Eu sou de outra geração. Mas uma coisa que eu percebo assim, a gente tem muita dificuldade de celebrar as coisas boas. Por que eu digo isso? Muitas vezes eu fazia um evento que ia, sei lá, 10 pessoas. E eu ficava muito frustrada. Eu dizia, poxa, eu me esforcei tanto, só foram 10 pessoas. Aí eu fazia um projeto e eu pensava, não, fazer um projeto bem grande, não conseguia sair da fase 1 do projeto, sabe? E ficava aquele sentimento de puta merda. Por isso o movimento liberal não cresce. Aí eu mudei um pouco da minha mentalidade. Eu comecei a fazer pequenas coisas e comecei a celebrar cada pequena coisa que a gente conseguia fazer. Então, hoje nós conseguimos 10 pessoas no evento. Então, no próximo evento, cada pessoa que veio vai trazer mais uma. E no outro já tinha 20. Quando eu vi, eu fiz um evento que, sei lá, tem 200 pessoas. E eu, caralho, eu não sabia que tinha tanto liberal no mundo. E aí eu comecei a fazer muita coisa aquela coisa, né, da livre iniciativa. O movimento liberal tem uma coisa que eu acho terrível, que é, não, a gente defende a livre iniciativa. Quando chega na hora da iniciativa, rapaz, o povo ruim de trabalho, viu? Meu Deus do céu. Aí eu comecei a dizer, olha, cola em mim somente quem gosta da iniciativa. Que a parte do livro eu já tô cheia. Vocês gostam muito de dizer que são da livre iniciativa e vocês não trabalham. Vocês são muito folgados. Ó o povo do comunismo ali, ó, tudo ainda trabalhando. Os eventos dele estão todos cheios, viu? Vocês estão... Eu comecei a entrar no juízo da galera, né? Mas aí, eu disse assim, não, você não quer que o Estado resolva, certo? Aqui tem a pracinha do bairro. Você não quer que o Estado resolva. Então vamos ali fazer um mutirão. Ah, tu não tem tempo? Então doa um dinheiro material. Ah, então tu consegue com alguém. E aí, quando eu via que a pessoa lá botava muito não, eu já começava a não incluir mais ela nos meus planos. E quando eu vi que tinha alguém que, assim, não tinha tanto de habilidade para oferecer, mas que tinha tempo, que tinha disposição, eu dizia, simbora. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que nem todo mundo vai conseguir fazer as mesmas coisas sempre. Então, tem gente que vai ter o perfil de que vai gostar mais do evento acadêmico, tem gente que vai gostar mais de fazer o mutirão para entregar a cesta básica, vai ter gente que vai querer dar aula,
vai ter gente que vai querer escrever artigo, vai ter gente que vai querer participar de um debate, vai ter gente que vai querer disputar a associação de moradores, tem gente que vai querer disputar a eleição, e tem espaço para todo mundo. O que falta é a gente ter a tal da livre iniciativa, né? E aí, encerro por aqui para a gente bater um papo, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, pedir desculpa de novo pela cara derretida do sol. Carla, eu quero agradecer, né? E agora eu vou deixar aberto para quem quiser falar, para quem quiser fazer perguntas. E vou já introduzir também um assunto que tem relação a tudo isso que você falou, Carla, que é o nosso projeto Traduzindo pela Liberdade. O Damas tem um projeto que é tornar acessível autoras que estão de fora e que às vezes não têm acesso, que, como você mesmo estava falando, Carla, muitas pessoas não sabem, não têm acesso por conta de não conhecer inglês, que no país que a gente vive, com a educação que a gente tem, é uma coisa mais comum do que deveria ser. Então, a gente está com esse projeto Traduzindo pela Liberdade, precisamos de mais pessoas. Então, se você tem conhecimento intermediário, gente, já pode estar entrando no projeto que a gente tem a tradução, a revisão, e a gente disponibiliza esses livros para os nossos membros, que a gente faz a leitura durante 1 mês, 2 meses, dependendo do tamanho do livro. Fazer uma sugestão para vocês é que, infelizmente, a gente não fala muito das mulheres que lutaram pela liberdade na história do Brasil, né? A gente tem Bárbara Leodora, Maria Amélia de Queiroz, Olegária Mariano, mulheres que se dedicaram a construir um Brasil mais livre e que a gente não fala, a gente simplesmente não fala. Então, talvez aí fazer um resgate e nisso aí podem contar comigo, que eu tenho uns materiais bacanas. Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas existiu um grupo de mulheres abolicionistas lá em Pernambuco, que era sensacional, chamado Ave Libertas. Bem massa. Primeira pergunta. Qual a grande dificuldade para convencer a população que o liberalismo enriquece as pessoas? Vamos lá. A primeira é falar como as pessoas falam, né? A gente tem algumas manias infelizes. Primeiro, a gente usa muito o termo em inglês. E a maior parte das pessoas simplesmente não entende os termos em inglês. Você vai para os eventos, para ver até mesmo o nome dos grupos liberais. Lola, é tudo em inglês. O SFL, tudo em inglês. E isso acaba gerando um distanciamento. Eu sei que existem motivos, porque são movimentos internacionais, mas eu acho que falta a gente dar uma pintadinha de brasilidade também nisso. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer é tornar a comunicação mais acessível na escolha das palavras. Por exemplo, se eu chegar e disser para as pessoas, leiam Free to Choose, elas vão dizer, lê o quê, boy? Ela vai, né? Mas você gostaria, você preferiria que você, que é uma pessoa pobre, que o governo te desse uma cesta básica ou que ele te desse um dinheiro para tu escolher o que tu precisa naquele momento de dificuldade? Ela vai, muito provavelmente, dizer, eu quero ser livre para escolher. Então você vai lá e gera um artifício linguístico para que a pessoa se aproxime de você. O trabalho de fiscalização que eu faço me ajuda muito a chegar perto das pessoas e a trazer cada vez mais pessoas que vieram de lugares como eu vim para perto da discussão pró-liberdade. Que é o seguinte, se você disser, eu quero um país livre de privilégios, talvez a pessoa não entenda muito bem. Mas se disser, olha, o vereador tá querendo ganhar 4 mil reais só para comer. Tu ganha 4 mil reais para comer. Tu acha que isso faz sentido? Muito provavelmente a resposta da pessoa vai dizer, não acho que faz sentido. E ela vai fazer parte, ela vai se aproximar mais de você. E outra coisa que eu acho assim, que os liberais, eles têm uma mania infeliz de abrir mão, de discutir pautas que são essencialmente liberais. Quando a polícia começa a descer cacete no camelô, quem é que tá do lado deles? É o PSOL. Marcha da maconha. As pessoas serem livres para que elas possam fazer escolhas enquanto adultas, sem que elas tenham que ter privação de liberdade. Quem é que está lá? É a esquerda.
Direito de propriedade. Quem hoje é quem está pautando regularização fundiária? A esquerda. A esquerda, que em sua grande maioria condena a noção de propriedade privada, são eles que estão do lado daquelas pessoas que moram em habitações irregulares, lutando para a regularização fundiária. Não somos nós. Nós falhamos porque nós não estamos agindo junto com as pessoas. E me desculpe, não existe vácuo de poder. Se a gente não está ocupando esse espaço, há quem vá ocupar. E ele, creio eu, está sendo ocupado pelos piores grupos possíveis, à direita e à esquerda. Então, e outra coisa, é a gente parar com essa mania de achar que falar de pauta social é coisa de esquerdista. Não é. O que não faltam são denúncias da Comissão Interamericana de Direitos Humanos falando da xenofobia e do racismo que aconteceu em Cuba e que acontece em Cuba ainda hoje, frutos de um regime de esquerda. O próprio Stalin era uma prova disso. A gente fala das atrocidades dos crimes contra a humanidade da direita e a gente precisa falar também dos crimes contra a humanidade da esquerda. Então, assim, mas para a gente, Dani, ocupar esses espaços é com livre iniciativa. Eu vou ser chato de novo, trabalhem. Porque se você não doar um pouquinho do seu tempo para ocupar esse espaço, para estar do lado dessas pessoas, defendendo propriedade, defendendo liberdade, me desculpe, a esquerda, a direita e todo mundo vai estar lá. Oi. Enfim, você comentou que você era sozinha quando você começou a defender as ideias de liberdade, né? E eu também comecei sozinha, porque eu estudo numa universidade popular, então vocês imaginam que o PT e Levante dominam. Qual que tu acha que é o reflexo que a academia tem? Porque hoje a academia ela é majoritariamente esquerdista, né? Pelo menos aqui na minha região, e creio eu que o Brasil não é muito diferente. Qual que tu acha que é o peso que a academia traz que acaba impedindo de a gente levar as ideias de liberdade para as mais pessoas? Por que eu te questiono isso? Porque eu sou professora numa escola municipal e esses dias eu estava esperando o ônibus para voltar para casa e uma mulher estava comentando bem assim: eu fui pega pelo leão. E eu disse, será que ela tá falando realmente o que eu tô pensando? E ela realmente estava falando do imposto de renda que ela não tinha declarado. E daí eu escutei eles comentando, né, falando que o imposto era altíssimo, enfim. E tu escuta isso na população, né, se tu for num bairro, enfim, e é um dos bairros mais carentes da cidade. Só que quando tu vai na academia, isso não é tratado como isso é tratado como se fosse uma obrigação, entende? Que as pessoas devem pagar imposto, são obrigadas a pagar imposto. E, enfim, eles sempre tratam essas coisas como se a liberdade, como se o indivíduo não tivesse liberdade e responsabilidade para escolher. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. A academia é um espaço de formação. Hoje, o poder que a academia tem sobre a formação das mentalidades tem uma concorrência maior com outras instituições e outras esferas de poder que antes, né? Hoje, por exemplo, você tem dentro da internet um espaço de entretenimento e de produção de conteúdo muito mais forte do que na época que eu estava na universidade. E eu sentia que quando eu era mais nova, o peso de um especialista falar sobre alguma coisa valia muito mais do que o que vale hoje. E eu digo que isso é um problema de mercado, porque os especialistas não conseguiram perceber qual é o potencial que eles têm e eles não sabem vender o conteúdo que eles produzem, né? E quem consegue vender sai na frente. E, infelizmente, os acadêmicos liberais não sabem vender. Não sabem vender. Não sabem vender, e eu vou até ser mais audaciosa, vice Thay. Eu acho que não é só que a gente não sabe vender, não. Acho que a gente é preguiçoso para produzir. Tu és da educação, eu também sou da educação. Me diz aí um autor liberal que trata de metodologia alternativa de ensino. Tu conhece? Não conheço nenhum. Mas da esquerda tu conhece. Assim, da esquerda tem 1000. É sobre isso. Quando a gente para ver sobre história da educação, e você deve ter pago disciplina como essa, a gente vê autores como Bourdieu, por exemplo, que fala muito sobre como o Estado como os governos utilizam a estrutura do Estado para a formação das mentalidades. Aí veja, a esquerda reza essa cartilha.
mas não consegue se criticar ela. Pelo contrário, reproduz a cartilha que critica. Vou dar um exemplo. Acho que você leu Paulo Freire como eu li Paulo Freire. E as pessoas, elas têm uma mania infeliz de querer colocar todo mundo entre a cruz e a espada, né? Ou você presta, ou você não presta, ou você é do jeito que eu acredito. Paulo Freire tem um negócio super massa, que é uma crítica ao que ele chama de educação bancária. Que é aquela educação que quer empurrar um monte de matéria na cabeça do menino, aí chega a reforma do ensino médio, que é exatamente uma adesão a essa crítica da educação bancária. Não, a gente não precisa ter todas as disciplinas. Que absurdo! Vocês são contra Paulo Freire. Vocês não leram Paulo Freire, né, minha gente? Vocês não leram Paulo Freire. É aquela coisa assim, a galera se rejeita e escolhe tudo conforme sua conveniência e não conforme o que está sendo colocado ali. Alguém colocou aqui um livro que é The Case Against Education. Eu nunca li. Mas, bem, tem um livro, deveriam ter vários, né? Deveria ter várias referências liberais na educação. Porque quando a gente está falando de educação, a gente está falando essencialmente de promover liberdade, né? Em que as pessoas elas têm acesso à oportunidade, elas são mais livres. Só que, infelizmente, os nossos acadêmicos preferem reclamar do que criar. Olha aí, ele falou, e nem tem em português, infelizmente. Então, Dani, fica aí para você uma sugestão. Mais um livro para traduzir. Vejam vocês, eu estou com 29 anos, infelizmente eu não tive a oportunidade de estudar inglês quando eu era mais nova. Eu comecei a estudar inglês há muito pouco tempo. E em quantos debates eu não fiquei de fora porque eu não tinha acesso? E aí esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Continuem com esse trabalho e levem ele até mais a sério no sentido de peguem e transformem essa tradução em algo mais rápido, mais conectado com exemplos práticos, para que aquela pessoa, aí voltando para aquela pergunta anterior, né, para que aquela pessoa que não teve acesso às oportunidades consiga estar conversando com você. E aí eu vou dizer, porque fulano é burro, porque fulano é burro. Vamos lá, fulano não teve essa educação. Fulano está se esforçando para lhe ouvir, para lhe entender. Só que você, eu não estou falando de ninguém aqui não, tá, gente? Estou falando dos acadêmicos em geral. Só que você, no auge da sua inteligência acadêmica, você não consegue adequar a sua linguagem para as pessoas. Que grande jumenta é você. Sabe? Porque você teve acesso às ferramentas e você não consegue conversar. Então, o problema do liberal não é que as pessoas não entendem o liberal. É que o liberal não quer se fazer entender pelas pessoas. Eu gosto, assim, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu estou no Livres desde o começo, e eu acho que a gente tem conseguido em muito furar essa bolha. A gente hoje tem um grupo muito mais plural do que quando eu comecei o movimento liberal lá atrás. E eu gosto muito dessa coisa da gente colocar a mão na massa. A gente faz trabalho com refugiados, a gente faz trabalho na periferia, a gente faz trabalho no Congresso Nacional, a gente faz trabalho com acadêmicos, faz caderno de políticas públicas. E eu gosto disso. E eu fico feliz em saber que esse trabalho está cada vez menos solitário, viu, Thay? No começo mas com o tempo vai melhorando. Eu vou só fazer um comentário que você falou que o Livres fura a bolha, né? Eu conheci o liberalismo há pouco tempo, faz mais ou menos uns 3 anos. E quando eu conheci o liberalismo, eu aprendi sobre política na prática, né? Sobre o que é as relações políticas, assistindo o quadro Políticas em 2 Minutos que o Magno Cal fazia no Livres. Então, eu concordo contigo. Eu acho que eu assisti todos, o de 2 minutos e de 20. E assisti todos eles. Muita coisa eu fazia. Hoje eu estou com menos tempo, eu estou trabalhando que nem uma vaca. Mas eu fazia um negócio que era Recife no Minuto. Se você parar para ver, era só coisa educativa. Fácilzinho, assim, coisa rápida. E outra coisa, viu, gente? Sempre se for fazer vídeo, sempre com legenda, cara. Muita gente não consegue parar para ouvir, tem muito surdo. Hoje mesmo estava na Paulista, estava conversando em Libras com um cara lá, que ele falou, não, eu não gosto de Bolsonaro. Eu não gosto de Lula. Ele viu minha camisa, tem alguém que pensa como eu. E se não fosse eu ali sabendo Libras, muito provavelmente ele ia sair dali sem ter nenhuma conversa, né? Então fica aí esse convite a vocês para que vocês sempre façam a comunicação o mais acessível possível. Tanto na escolha das palavras quanto na forma também. Stephanie colocou aqui, um professor de português meu costumava dizer que falar bem, ser inteligente, é passar a mensagem da melhor forma possível para que as pessoas entendam. E é exatamente isso, cara. Não é. Ninguém vai descobrir a roda, sabe?
É só conversa. Quando você for fazer qualquer tipo de comunicação, imagine que você está numa mesa de bar com uma pessoa mais simples que você conhece e converse com ela. Como vocês podem ver, eu tenho zero habilidade de falar coisas bonitas e citar grandes autores do liberalismo, porque o meu liberalismo sempre foi muito prático. O que eu aprendi de liberalismo foi depois de fazer liberalismo. Eu fiz primeiro para entender depois que o que eu fazia era liberalismo. Alguém me contou, disse, pô, tu é liberal. Eu disse, é? Então tá bom, me fala um pouquinho mais disso aí. E uma coisa super bacana é que eu conheci liberalismo, né, enquanto filosofia, através de um autor brasileiro e pernambucano, Joaquim Nabuco. Então, não tinha como não me render aos encantos desse ultra power e pluripós neoliberalismo. Vitória colocou aqui, faço pós em tributário, em um grupo de estudos eles elogiam Paulo Freire e a escola de Frankfurt. É terrível. Não falo de forma clara, uso palavras difíceis para falar absurdos. E é bem isso, é sempre bom você usar palavra difícil, que é para ninguém te entender mesmo, né? Para tu parecer inteligente. Mas na verdade tu é somente um burro arrogante que usa palavras difíceis, assim. E essa coisa de Paulo Freire, eu sou muito crítica à leitura que ele faz do papel da educação, né? Eu sou muito crítica à forma, como poderia dizer, maniqueísta que ele trata as relações interpessoais. Mas tem muita coisa bacana, viu? Você se surpreende quando você lê. Dá para aprender coisa boa ali. Eu acho que dá para aprender coisa boa em tanto canto, meu Deus. Inclusive ali. Eu achei que você falou sobre primeiro você se tornar liberal e depois você entender que você era liberal. Eu também acabei nesse mesmo sentido. Porque a minha mãe, a dona Kátia, ela começou sendo empreendedora. Ela abriu uma farmácia de manipulação numa cidadezinha pequenininha. E antes disso, ela trabalhava pro Estado. Ela chegou a ser secretária da saúde lá da cidade. E ela viu que não estava conseguindo funcionar, e ela queria ajudar as pessoas, só que não dava dando certo, que ela foi indo, e ela abriu a farmácia dela, que vai fazer já 20 anos, e vendo ela no dia a dia, tipo, ralando lá e lutando, e depois, aquelas pequenas coisas que elas falam, isso daí é imposto, tem que pagar, não tem dinheiro para isso, por que tu vai tudo para lá? Você vai começando a entender o porquê que... E que o maior sócio da tua mãe era o Estado, que ela dava mais dinheiro pro Estado do que ela dava para dentro de casa. E era o sócio que quer te derrubar, porque é o sócio que a cada 2 minutos cria uma lei nova que você tem que ter. Então, assim, não. A minha mãe tinha 8 funcionários e 7 eram mulheres, só tinha um homem. E aí a vigilância sanitária chegou lá e falou assim, não, tem que ter um banheiro feminino e masculino. E aí a mãe teve que fazer um gasto para criar um banheiro para poder colocar os dois e 2 trocadores. Dentro do vaso muda. Quando é mulher, o cocô sai rosa. Quando é homem, o cocô sai azul. Deve ser. E aí, se faz qualquer coisinha que é fora, não, motivo de fechar. Então, toda vez que alguém fala pra mim, não, viva o SUS, eu sempre falo com ressalvas. Porque o SUS, ele é uma coisa que nasceu para ser bom, mas não é bom, porque ele não é só o hospital. Se fosse só o hospital, eu acredito que ele seria bom. Mas ele é vigilância sanitária, ele é água encanada para todo mundo. O SUS, na verdade, eu consigo dizer assim, né? Não sei se vocês conhecem uma coisa chamada DataSUS. É um sistema de transparência dos resultados do SUS. E aí, se você fizer um estudo sobre uma coisa chamada mortes por causas evitáveis, gente que morre de diarreia, gente que morre de sífilis, gente que morre de doença que, se o Estado trabalhasse direito, a pessoa não ter morrido, né? Tudo quanto é doença que tem prevenção, que tem cura e que a pessoa morre porque o Estado falha para ela. Antes da pandemia, já se morria mais de 500 mil de brasileiros por ano por mortes por causas evitáveis. Então, assim, eu costumo dizer que não existe nenhuma panaceia dentro do movimento liberal, que é cheio de panaceia, né? Tem um verbete que é tipo assim, privatiza tudo que resolve. Tá, beleza, de que forma? Que você pode fazer uma privatização que você vai gerar um monopólio. Que não vai ter uma concorrência ampla. O Brasil tem menos companhia telefônica que o Panamá. Sabe? Então, assim, a gente tem que privatizar abrindo o mercado. E não gerando oligopólio.
a gente tem que garantir. Uma coisa que as pessoas também têm dificuldade de entender é que público e estatal são coisas diferentes. Você pode ter um serviço público não estatal. E é importante trazer isso, a clareza para o debate, né? Que infelizmente é muito apaixonado. E aí tem uma mania, por exemplo, não, faz voucher. Países como o Chile, por exemplo, tiveram que rever o seu modelo de voucher porque várias escolas recusavam determinados alunos. Chegou um momento que não era o aluno que escolhia a escola, era a escola que escolhia o aluno. E isso gerava uma série de desigualdades mesmo no acesso, né? Em compensação, você tem um caso aqui em Salvador, que é o Pé na Escola, uma PPP. Aí, veja, é um serviço que o Estado paga, escolas oferecem e que conseguiu zerar a fila de pré-escola em 6 meses. Então não existe só um modelo, não existe só uma solução. Existem várias possibilidades e a gente precisa estudar essas possibilidades, trazendo a reflexão sobre o quanto elas estão ali para promover mais liberdade ou não. E sem paixão, porque se você for na paixão, você não vai resolver o problema, né? Você vai aumentar o problema. E eu acho que falta isso também no movimento liberal, sabe? De tentar estudar um pouquinho mais. Por exemplo, você quer que a solução seja X, mas você tem uma Constituição que diz que X não pode. E aí? Vai deixar de propor solução porque X não pode? Vai ficar dizendo, eu quero X, eu quero X. Sabe, o movimento liberal que mais tem é isso, cara. E eu acho que a gente precisa, uma coisa super massa que acontecer, pô, a gente avançou em muita coisa. O novo marco do saneamento foi uma conquista liberal, gente. Foi uma conquista liberal, a gente não pode fazer de conta que não foi. Bolsa Família é uma conquista liberal, sim, é uma política pública, que é isso aqui, de custo, e que tem impacto aqui, ó. Aí vai dizer que não pode porque é o Estado intermediando o acesso à oportunidade. Pelo amor de Deus. Que Carla, sempre que falamos que liberalismo é bom também para os grupos de baixa renda, ouvimos que falamos isso porque somos privilegiados. Como responder a isso e convencer as pessoas do contrário? Por exemplo, é começar dizendo para elas que Marx era contra políticas públicas porque ele achava que isso era fortalecer o capitalismo. Mas política pública nada mais é do que uma iniciativa liberal para aprimorar o capitalismo, né? E é você trazer exemplos na prática, dizer, olha, vocês queriam um modelo estatizante que fez com que a maior parte dos brasileiros, em pleno 2021, não tivesse água encanada. Que não sei quantos milhões de brasileiros literalmente fizessem cocô sem banheiro. O sistema que vocês estão defendendo tanto não dá certo que hoje a gente ainda tem gente que, enfim, não tem coleta de lixo. E aí a gente vem aqui e traz uma solução que ela dá mais responsabilidade para o Estado, porque ele vai ter que contratar determinado serviço, ou vai ter que ceder para a iniciativa privada, e ele vai ter que cobrar o resultado. Você tira do Estado o excesso como poderia dizer, de atribuições para que ele possa focar no que importa. Onde já se viu, um negócio que eu falo sempre, vamos lá, tu quer que o Estado brasileiro gerencie empresas, tu é contra a privatização das empresas estatais. Meu amigo, pega aquela camisinha roxinha que o Estado dá. Você vai ver lá, Made in India. Mas o Estado tem uma fábrica para produzir camisinha. Vocês sabiam disso? Só que é mais caro comprar do próprio Estado do que comprar fora. Outra coisa, é elitista, beleza. Para ver, a turma que fica defendendo aí a empresa nacional. É dizer, é bonito, né? Tu quer ter positivo ou tu quer ter iPhone? Vai logo assim. Tu quer ter positivo ou tu quer ter iPhone? Porque o rico pode comprar o iPhone fora e o pobre tem que se lascar com o positivo. Para você isso parece justo? Para você parece justo que a gente continue insistindo em modelos educacionais que claramente não estão dando certo, não estão conseguindo fazer com que os jovens concluam o ensino médio. Você acha justo que... Eu vou dar um exemplo. Você acha justo que o RU da universidade seja barato para todo mundo? Você acha? Porque, veja, se você quer que todo mundo tenha acesso, aquele menino que precisa de passagem e de alimentação vai ter só alimentação.
Porque o dinheiro que poderia servir para a passagem dele, que é pobre, está servindo para financiar a refeição do aluno rico. Quando eu, enquanto liberal, quero que esse aluno pobre tenha a oportunidade, você está dizendo na minha cara que é para eu defender que o aluno rico possa pagar o mesmo valor? É isso que você quer? Então, é realmente trazer na prática e se baseia em dados, meu irmão. Se baseia em dados. O que não falta é dado. Use os dados a seu favor, sabe? E constranja. Esse tipo de abordagem é para constranger mesmo, sabe? É de fazer aquelas perguntas que a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, quem é o elitista? Quem é o elitista agora? Será que sou eu? Né? Bolsa Família. Sabe que assim, você não fala Milton Friedman, então um liberal, cara. Aí você pega assim, sabe as políticas. Aí você pega os exemplos das políticas liberais do próprio governo Lula, assim, né, que a galera de esquerda gosta muito de Lula, via de regra. Pronto, lembra que Marcos Lisboa estava lá dentro. Porque quando a gente está participando dos governos, a coisa tende a funcionar melhor. Porque a gente tende a oferecer soluções que são descentralizadas, que privilegiam a contribuição dos diferentes agentes que pensam aquele problema e que têm soluções para aqueles problemas, né? Aí Kaique botou assim, nem o dono da Positivo deve usar Positivo. Usa não, pô. Usa não. Não usa. Gabriel botou aqui, o ponto do liberalismo não é dizer qual é a solução certa, é deixar as pessoas livres para que elas encontrem a solução para resolver o problema, né? E é isso, Gabriel. Acho que a base do liberalismo é não ser arrogante, né? É você não achar que você tem as soluções completas para tudo. E outra coisa que eu acho que é essencialmente liberal é você reconhecer que o adversário é legítimo. Quem não reconhece que o adversário é legítimo é gente que farta com autoritarismo. É aquela galera que diz que defende democracia, mas tu pensa diferente e te exclui socialmente, te esculhamba, diz que tu não presta. Então, faz parte do liberalismo respeitar o contraditório e valorizar o adversário, porque o adversário faz parte do embate, né? Assim, é muito arrogante você achar que você, na sua cabecinha, você é um ser tão iluminado. Não sei porque o mundo tá com tanto problema, mas acho que você é tão fodão. Gente, eu quero agradecer a Carla, disponibilidade por ter vindo aqui, trocado uma ideia com a gente, em nome do Gate, em nome do Damas, falar que você é sempre bem-vindo para poder falar sobre qualquer tema, qualquer tema que você quiser, sabe que a gente vai enriquecer no debate, na conversa. Valeu, galera. Valeu pelo convite, pela disponibilidade. Estou aí nas redes sociais, @CarlaFFalcão. Quando vocês quiserem ajuda para colocar a mão na massa, podem me chamar que eu estarei positivo e operando.